Santos vai enfrentar o Botafogo neste domingo, às 16 horas, no estádio do Engenhão, pelo Campeonato Brasileiro, e é mais uma partida decisiva do Santos nessa reta final de Campeonato Brasileiro. Santos que só a vitória interessa, ainda mais que o Vitória foi derrotado pelo Corinthians em pleno Barradão, resultado muito importante nesta rodada para o Peixe. Então podemos nos distanciar novamente da equipe do Vitória, dependendo do resultado do Peixe no Rio de Janeiro. E para isso teremos algumas mudanças no time titular do Santos, que enfrenta a equipe carioca. Vamos passar aqui nesse vídeo para vocês a provável escalação. Lembrando que foi um Vojvoda que nos últimos treinamentos realizou algumas mudanças, alguns testes, e não vai ter também Zé Rafael, que foi um dos destaques do Peixe nessas últimas rodadas. Ele que está suspenso, cumpre suspensão automática pelo terceiro cartão amarelo. Então vamos passar aqui tudo direitinho para vocês, mas antes vamos aqui a classificação do Campeonato Brasileiro para a gente entender o contexto, a importância desses 3 pontos diante do Botafogo. Começando aqui com alguns resultados, né? O Sport está com 17 pontos, o Sport que foi derrotado pelo Mirassol. O Juventude, que ainda não jogou, está com 26 pontos, vai enfrentar o Grêmio fora de casa. O Fortaleza, de forma surpreendente, venceu o Flamengo, então o Fortaleza subiu para 27 pontos. E é importante a gente falar do Fortaleza, porque depois do Botafogo, o Santos enfrenta o próprio Fortaleza. Então é importante a gente também ficar de olho aqui nessa vitória, né, diante do Fortaleza, porque dependendo do que acontecer na Vila Belmiro, pode ser um Fortaleza que tente uma recuperação para sair do Z4 do Campeonato Brasileiro. O Vitória acabou sendo derrotado para o Corinthians, então está com 31 pontos, e o Santos está com 31 pontos, mas ainda tem 2 jogos a menos. O jogo dessa rodada contra a equipe do Botafogo e aquele duelo contra o Palmeiras na Vila Belmiro. O Internacional tem 35 pontos, o Inter também foi derrotado nesta rodada, né, perdeu para o Fluminense. O Ceará também foi derrotado, está com 35 pontos, o Grêmio 36, Atlético Mineiro 36, Bragantino 36. Né? Então, a gente sempre fala como esse meio de classificação está bem embolado. Então, se o Santos vence, vai a 34. E se aproxima dessa galera que está com 36 pontos, né? Se aproxima desse meião de classificação. Então, é o que a gente sempre fala, né? Um resultado positivo ou negativo dentro do Campeonato Brasileiro, ele te leva do céu ao inferno, né? Então, é importante os jogadores do Santos entenderem a importância dessa partida diante do Botafogo. E, bom, para este duelo, temos alguns jogadores do Peixe relacionados. Então, vamos aqui aos relacionados do Peixe. Goleiros: Brazão, Diógenes e João Fernandes. Como vocês sabem, sempre quando o Santos joga fora de casa, leva sempre 3 goleiros, né, por precaução. Laterais: Igor Vinícius, Mike, Escobar e Souza. Zagueiros: Adonis, Luan Pérez, Alexis Duarte e Zé Ivaldo. Importante, mais uma vez, João Basso e Luizão fora da lista de relacionados. Meio campo: João Schmidt, que está de volta, cumpriu suspensão no jogo contra o Vitória. William Arão, Gabriel Bontempo, Roleiser, Vitor Hugo e Tassiano. No ataque, as opções são Barreal, Guilherme, Lautaro Dias, Tiquinho Soares, Robinho Júnior, Bilal Brahimi e Cabadeiro. Então esses são os jogadores à disposição do técnico Vojvoda para esse duelo tão importante contra a equipe do Botafogo. Lembrando, né, que o Neymar ainda segue em recuperação, né, para essa partida. E a tendência é que o Neymar fique à disposição para o duelo contra o Flamengo no dia 9 de novembro. E aí, vamos para a provável escalação do Peixe. Gabriel Brazão, Igor Vinícius ganhando a vaga de titular, né? Jogo após jogo vem demonstrando que está jogando mais bola que o Mike, e correto essa manutenção entre os titulares, não tem dúvidas aí. Adonis Frias, Luan Pérez e Souza. Souza que no último treino, antes da viagem para o Rio de Janeiro, no sábado, o Souza atuou entre os titulares. Então, a tendência é que sim, o Souza seja titular nessa partida.
Escobar, que nos últimos jogos acabou participando de forma negativa, claro, né, com algumas falhas que culminaram em gols dos adversários, é um jogador mais defensivo e defensivamente não está indo bem e ofensivamente não produz, né, não gera ações ofensivas para o Santos. Já o Souza, sempre quando ele entra, ele consegue dar aquele algo a mais. Então, né, de forma justa, essa titularidade do Souza. Aí no meio-campo temos a volta do João Schmidt. Com a ausência do Zé Rafael, o Vitor Hugo ele ganha essa posição. Mais à frente temos o Roleiser e também o Barreal. E o Guilherme, que tinha sido testado durante a semana como titular, como reserva, deve ser titular para essa partida. Mas teve momentos que o Guilherme esteve fora dos titulares. Tá? Então, vou palpitar aqui, não vencendo uma unanimidade para o técnico Vojvoda, o Guilherme. Não vou me surpreender se, por exemplo, contra um Fortaleza, dependendo do desempenho do Guilherme contra o Botafogo, dele sentar no banco de reservas. Porque o Vojvoda fez testes do time sem o Guilherme, por conta desse baixo desempenho dele nos últimos jogos, a cobrança da torcida, enfim, talvez seja uma última tentativa, tá? E aí é um momento de opinião. Talvez seja uma última tentativa no sentido de, olha, vou te colocar como titular, fora de casa, sem essa pressão da Vila Belmiro, quem sabe você consegue fazer um golzinho e diminui essas críticas. Mas o Guilherme, tendência que seja titular, tá? E Lautaro Dias também titular do time do Santos. Eu acho importante ter o Souza nesse Santos, não só pela questão técnica, que vem jogando melhor que o Escobar, mas também na questão de estratégia, porque você tem um Santos que provavelmente possa jogar no erro do Botafogo. Eu imagino que vai ser um Botafogo tentando propor jogo. E é um Santos que, sempre quando enfrentou adversários da parte de cima da classificação, parece que estava mais tranquilo. Né? Porque esperava o time mandante, o time que tá lá na parte de cima, propor o jogo, e aí quando esse time errava, o Santos conseguia contra-atacar, jogar em transição e fazer um golzinho. Então eu acredito que pode ser que dê encaixe tanto Santos e Botafogo, né, e possa dar bom para esse Santos. E espero também que os jogadores entendam a importância desse confronto e que a postura também seja diferente, que se recordem do que fizeram contra o Corinthians para que possa vencer a equipe do Botafogo. Não é só técnica, não é só tática. Jogos assim, na situação que o Santos se encontra, tem que ter um algo a mais. Então, tem que se doar mais em campo. O Lua Pérez falou sobre isso, né, que tá todo mundo de saco cheio com a situação do Santos, ele usou essas palavras. Depois, na sexta-feira, ele concedeu entrevista coletiva e falou da importância do Santos começar a ter essa reação. Então, espero que, de fato, não seja da boca para fora e que a postura dos jogadores do Santos seja diferente nesse duelo contra o Botafogo. Tá certo? Antes da gente falar sobre o nosso adversário, eu quero falar aqui para vocês da GoCase, porque a Black Friday está chegando e a GoCase já está se antecipando nos descontos. E a dica é as garrafas Fresh da GoCase, aquela garrafa que eu falo para vocês que é maravilhosa. 24 horas ela garante a sua bebidinha geladinha. Então, se você que quer beber água, quer manter ela geladinha para ir para a praia, para o trabalho, para a faculdade, onde você quiser levar, compre a garrafa Fresh lá na GoCase. Temos modelos do Santos, claro, se você quiser. Tem esse modelo e outros também com outras estampas. Dá para você colocar aqui o seu nome. Tem, ó, alcinha para você também segurar, facilitar a levar onde você quiser. Tem essa aqui também, ó. Tô pegando essa do meu digníssimo cônjuge, né? Que não é do Santos, não é de time. É uma garrafa que tem mais aqui esses detalhes em amarelo, em prata, enfim. Caso você queira, também tem essas opções, essas e outras opções lá no site da GoCase. Então, usa o cupom GONÁGILA, tenho certeza que você vai gostar bastante, tá bom? A Nájila, quero presentear alguém que torce para outro time? Também tem garrafa desse outro time lá na GoCase. Presentei, que é um belo presente, tá bom? Bom, passando agora pro Botafogo, né? Que é o nosso adversário. Vamos à provável escalação da equipe do Botafogo de acordo com o GE.
Então vamos ver o que o Ancelottinho, filho do Carlo Ancelotti, o David Ancelotti, tem para esse confronto. Então vamos lá. O Botafogo já encerrou nesse sábado a preparação para enfrentar o Santos. O técnico David Ancelotti ainda irá conduzir um último treino no Espaço Lonier antes de definir os 11 titulares, mas terá ao menos 2 reforços para o duelo no estádio do Newton Santos. Barbosa e Marlon Freitas cumpriram suspensão na última rodada na vitória por 2-0 sobre o Ceará e voltam a estar disponíveis. Ainda há expectativa por alguns retornos vindos do departamento médico. Danilo e Alex Telles voltaram a treinar com bola nessa semana e se aproximam do retorno aos gramados. Então, a provável escalação do Botafogo: Léo Link, Vitinho, Marçal Barbosa e Cuiabano, Newton ou Danilo, a dúvida, e Marlon Freitas, Arthur, Savarino e Santi Rodrigues, Cris Ramos ou Arthur Cabral. Ou seja, é um Botafogo que tem algumas dúvidas aí para enfrentar a equipe santista. Vale ressaltar que é um Botafogo que deseja, né, tem como objetivo a vaga para ir direto para Libertadores. E, deixa eu até colocar aqui na classificação. Hoje o Botafogo está com 46 pontos. O G4, Palmeiras e Flamengo com 61, Cruzeiro 56, Mirassol 55, Mirassol que venceu já nessa rodada, né? Venceu o Sport. Aí tem o Bahia 49 pontos e o Botafogo 46. E logo atrás do Botafogo veio o Fluminense. Fluminense que tá, né, vencendo ali alguns dos seus joguinhos, então o Fluminense já tá na cola do Botafogo, então seria interessante, né, o Botafogo vencer o Santos. Espero que isso não aconteça, mas é um Botafogo que está louco para garantir, quem sabe, essa vaga direta para Libertadores de 2026. É um jogo complicado, mas agora não tem para onde correr, né? É um Santos que tem que começar a vencer, melhorar a questão de finalização, para que consiga novamente se distanciar do Vitória e depois do confronto contra o Botafogo tem mais um duelo decisivo. Agora todos os duelos são decisivos, né? Contra o Fortaleza, que é o famoso jogo de 6 pontos que o Santos também não pode nem sonhar em perder pontos. Mas me conta aqui nos comentários o que você espera para essa partida diante da equipe carioca. Vou palpitar aqui, tá? 1-0 Santos com gol dele, Guilherme. Quero que Guilherme cale a minha boca, cala a boca dos torcedores santistas e garanta essa vitória pro Peixe, tá bom? Esse é o meu palpite pro confronto, tá bom? Me conta aqui nos comentários o que você espera dessa partida do Peixe e depois do jogo, corre aqui que a gente tem o nosso pós-jogo analisando o que foi Botafogo e Santos. Grande abraço para vocês e até a próxima. Tchau!